Vamos falar um pouco sobre Credit Suisse, a crise que está acontecendo no banco e como que isso afeta os nossos bancos aqui no Brasil. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. As ações do Credit Suisse, que é um banco suíço, né, e é um dos maiores bancos do mundo, caíram no último mês 70%. E nos últimos dias eles foram comprados pelo UBS, que é um banco suíço que era ali o rival suíço dele. Foi comprado ali por 3,5 bilhões. Mas da onde que surge isso, né? Por que está acontecendo esses problemas entre esses bancos? O Credit Suisse, ele tem uma situação mais específica do que outros ali, né? As últimas semanas a gente viu a quebra de alguns bancos ali de médio porte nos Estados Unidos, né? O SVB, Silicon Valley Bank, e o Signature Bank. E isso criou um alerta ali no mercado financeiro em geral, uma preocupação com os bancos, um receio de que se comece uma nova quebradeira ali entre bancos, né? Igual aconteceu lá em 2008, na crise do subprime. Inclusive, foram as quebras de banco mais importantes desde então, que foi uma questão muito de falta de liquidez do banco, né, do SVB. O SVB ele tinha investido dinheiro que captou ao longo dos últimos anos em títulos públicos dos Estados Unidos, mas eles investiram numa época em que a taxa estava muito baixa. E nos últimos anos, né, no último ano principalmente, as taxas de juros nos Estados Unidos subiram muito, muito rápido, inclusive. E, consequentemente, né, o título que o banco tinha, esses títulos públicos americanos, o mesmo título ele passou a valer menos, porque tem essa relação inversa entre a taxa e o preço do título. Então, antes eles compraram os títulos com uma taxa mais baixa, então o título estava caro. Agora, o mesmo título está com uma taxa mais alta e, consequentemente, o preço caiu. Então, eles tiveram um prejuízo relacionado a esse investimento que eles tinham feito. E aí, eles divulgaram essa questão de ter tido um prejuízo, de que iriam, inclusive, chamar capital também dos acionistas. Isso levantou um alerta ali, né, uma preocupação que gerou um pouco uma corrida dos correntistas para querer tirar o dinheiro do banco, mas esse SVB, ele é um banco que é muito voltado para startups. Então, em geral, não são tantos clientes como um banco de varejo, né, por exemplo, como se fosse um Banco do Brasil, não é a mesma coisa. São menos clientes com um patrimônio maior. Então, quando alguns quiseram pensar em tirar o dinheiro, já aconteceu de eles terem menos dinheiro, né? Faltar ali liquidez para poder pagar esses correntistas e aí, consequentemente, esse banco teve que declarar falência. E aí, nisso, eles têm lá uma coisa similar ao FGC, que é o FDIC, e que também cobriria até 250 mil dólares, aqui no Brasil são 250 mil reais, mas para evitar talvez ali uma situação meio de bola de neve, dessa quebradeira assim também, de mais gente indo atrás do seu dinheiro, o FDIC, que é uma instituição pública lá, né, do Estado, diferente aqui do Brasil, que o FGC é privado, anunciou que eles iriam pagar até acima desses 250 mil para quem tinha dinheiro nesse banco, para poder acalmar um pouco os ânimos. Mas, de qualquer jeito, né, tudo isso, os ânimos ficam um pouco à flor da pele com toda essa situação. E acho que na semana seguinte, o Saudi Bank, que é o maior acionista do Credit Suisse, quando questionado se ele injetaria mais dinheiro no banco, falou que não injetaria. Aí então isso trouxe um pouco mais de incerteza com relação ao Credit Suisse. Mas por que, né, essa história do Credit Suisse? Se você for procurar aqui no YouTube, tem vídeos do último ano falando sobre o Credit Suisse. Inclusive, tem um vídeo do Financial Times muito interessante que eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo, que explica um pouco mais do contexto do Credit Suisse, que é diferente
de outros bancos ali. Tem toda uma situação de escândalos que acontecem já há muitos anos. O Credit Suisse tem essa parte mais voltada, né, para wealth management, né, que é gerenciamento de grandes riquezas no final. É um banco muito conhecido para fazer esse tipo de gerenciamento de grandes fortunas, né, e receber o dinheiro de milionários, bilionários. Porque a Suíça é um país que é muito neutro em várias discussões de guerras, tem uma moeda muito estável, tem toda uma questão de sigilo e, consequentemente, tem esse histórico de, né, ser um bom lugar para colocar o seu dinheiro. Não só o Credit Suisse, como o bancos suíços em geral. Mas o Credit Suisse era conhecido como um banco que assumia mais risco, assim, comparado com o UBS. O UBS era um pouco mais chato, assim, mais monótono, com menos risco, e aí o Credit Suisse seria um pouco mais arriscado. Só que a questão é que nos últimos tempos eles passaram por muitos escândalos, e aí eu até listei alguns aqui para me ajudar, porque realmente foram muitas coisas que aconteceram. Primeiro tiveram escândalos que nem tem a ver tanto com a parte financeira, né? Tinham duas pessoas ali, dois diretores, então os dois tinham casas próximas, e aí um estava construindo e atrapalhando a casa do outro. Eles já começaram a ter um pouco de rusgas nesse sentido. E aí um deles foi tirado do banco. Mas todo diretor, assim, pessoa importante dentro de bancos, passa por um período sem poder trabalhar com nenhuma outra empresa do setor, conversar com nenhum cliente, que é o non-competing, né? E para garantir que a pessoa que saiu ia fazer isso, acabaram colocando uma empresa para espionar esse cara, que ele percebeu isso, e aí isso já virou um escândalo ali, né, das pessoas relacionadas ao banco. Depois tiveram crises ali realmente relacionadas com a parte financeira, então o banco incentivou vários de seus clientes a investir num fundo que depois teve alguns escândalos também, algumas questões meio fraudulentas no negócio. Eles tinham 10 bilhões nesse fundo ali que chamava Green Seal, e esses 10 bilhões eles ficaram presos, assim, os acionistas eles não conseguiam tirar, se sentiram enganados, então já foi uma situação um pouco de crise. Além disso, teve depois uma situação com um fundo chamado Archegos, que assumiu muito risco, fez operações alavancadas e perdeu muito dinheiro, e o Credit Suisse tinha mais de 5 bilhões, então eles perderam esses 5 bilhões nessa negociação. Ainda depois disso, teve um escândalo de lavagem de dinheiro, então que eles acabavam estando envolvidos com negociação de cocaína. Então, assim, na verdade, lavagem de dinheiro de negócios relacionados a tráfico ali de cocaína. E ainda depois disso, eles foram processados pelo primeiro-ministro da Geórgia, e eles perderam esse processo e tinham que pagar um valor muito grande. Então, assim, é uma coisa atrás da outra nesse banco. E aí acabou que nessa situação toda, a fama do Credit Suisse está muito, muito ruim, assim. Eles estão com uma baixíssima credibilidade no mercado. E aí, nessa situação que os nervos já estão um pouco mais à flor da pele, com essa declaração do principal acionista de que não colocaria mais dinheiro, todo mundo parece que perdeu a confiança nesse banco, e então ele teve toda essa queda, né? E aí tava tendo toda a discussão de que no final o UBS está resgatando esse banco com o apoio do Banco Central Suíço lá. Aí então, com toda essa história, né, como que isso pode afetar os bancos no Brasil, ou o nosso mercado em geral? A gente tem que entender ali que quando a gente fala de risco, a gente tem o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é um risco de todo o mercado, então é um negócio que você não consegue fugir dele. Todo o mercado pode sofrer com isso, igual, sei lá, a gente está tendo uma crise no mundo. Tudo cai com relação a isso, você não consegue fugir. Mas a gente tem o risco não sistêmico, que é mais direcionado para o setor. Então, nessas situações,
todo o setor sofre, inclusive por isso os nossos bancos, né, as ações dos bancos que são aqui no Brasil negociados em bolsa, também caíram por causa desse risco não sistêmico. Esse risco não sistêmico, ele é diversificável, ou seja, você consegue reduzir ele na sua carteira de investimentos investindo em setores diferentes. Então, por exemplo, se você tem na sua carteira de investimentos só banco, sua carteira vai ter caído muito. Mas se você tem banco e outros setores, nos últimos tempos, provavelmente deu uma balanceada e caiu bem menos do que só essas ações de banco. Então, o primeiro ponto é importante ter essa diversificação. É nesses momentos que a gente fala, tá vendo? Por que a gente fala de investir em setores diferentes? Porque acontecem essas situações que acaba que impacta indiretamente ali as ações de um setor inteiro. No final, a gente não tem um impacto, hoje em dia, pelo menos, na operação dos bancos. Nem no caso do SVB, que eu contei, né, do banco lá nos Estados Unidos, porque tinha a história de que talvez algumas fintechs teriam dinheiro nesse banco, porque era um banco mais para o setor de tecnologia ali. E as fintechs, elas disseram que não tem dinheiro nesse banco, então já tiraram esse rumor ali. E fora isso, o setor bancário brasileiro ele tem regras muito específicas que protegem mais ele dessas situações de falta de liquidez, né, de corrida de banco. Isso não quer dizer que a gente está seguro, assim, se acontecer uma corrida ali para resgate do dinheiro nos bancos, a gente vai começar a ter quebra aqui também. Mas por enquanto, os bancos eles sofrem pelo mercado que eles estão, mas a operação deles continua da mesma forma que antes. Então, não tem motivo, por enquanto, para a gente ter nenhum tipo de alarde nesse sentido. É um cenário de fato incerto, sim, é importante manter cautela. Provavelmente nos próximos tempos ainda vai ter mais volatilidade, um pouco nessa questão assim de nervos à flor da pele, né? Qualquer coisa que acontece tem uma reação em excesso, assim, um overreaction. Vamos ficar atento. Vamos acompanhar o que vai acontecer, inclusive eu trago aqui mais informações à medida que aconteça. Trago mais no dia a dia no Instagram, então não deixa de me seguir lá, mas se inscreve aqui no canal também para a gente ir acompanhando como vai desenvolvendo esse ano, né, de 2023, que vai ser um ano, está sendo um ano de várias surpresas, né? Cada dia surge um problema, né, uma situação nova. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e até a próxima. Obrigada, investidores!